Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de Biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre o metabolismo energético, entendendo os principais conceitos dessa matéria. Para começar, a gente tem que saber o conceito básico de metabolismo, que nada mais é do que o conjunto das reações químicas das transformações que acontecem dentro de um ser vivo. E mais especificamente, o metabolismo energético são essas reações que estão relacionadas com a transformação de energia dentro dessas células, dentro desse ser vivo. Então, reações que consomem energia, ou que liberam energia, ou que transformam energia, são exemplos de reações metabólicas energéticas. E o metabolismo, ele nada mais é do que a integração dessas reações. O metabolismo, ele é dividido em duas categorias, em catabolismo e anabolismo, ou seja, reações anabólicas e catabólicas. O catabolismo e anabolismo, eles são opostos, né? Para começar, então, a gente tem que entender o conceito de cada um deles. Então, o anabolismo, ou as reações anabólicas, são reações de síntese, são reações de construção de macromoléculas a partir de moléculas simples. Então, a gente tem um reagente simples, moléculas pequenas, que são usadas como reagente para a construção de uma molécula maior, uma macromolécula. Nesse caso, a gente tem consumo de energia, certo? E geralmente envolve a redução do nosso reagente para a geração do produto, certo? Eu disse para vocês que anabolismo e catabolismo são contrários e o anabolismo é síntese, então o catabolismo é quebra, né? Então, o catabolismo são as reações catabólicas, são reações de quebra de macromoléculas em substâncias simples, em moléculas simples. Nesse caso, a gente tem liberação de energia, certo? E geralmente envolve um processo de oxidação do nosso reagente em produtos menores. Bom, aqui que é importante destacar aqui. É importante a gente saber que essas reações elas não acontecem sozinhas dentro de uma célula, elas são integradas, elas acontecem em conjunto. Geralmente as reações catabólicas fornecem energia para as reações anabólicas. E isso a gente vai ver mais para frente como que acontece. Um exemplo de reação anabólica é a fotossíntese. Lembrem-se que a fotossíntese, os seres fotossintetizantes como as plantas, né, eles pegam gás carbônico e água e transformam por reações anabólicas, né, por uma reação anabólica, em uma macromolécula, que é a glicose. E exemplo de reação catabólica é a respiração celular, no qual a gente utiliza a glicose para liberar energia, gerando produtos simples, que são o gás carbônico e a água. Então vamos ver mais ou menos como funcionam as reações anabólicas e catabólicas em termos energéticos, né, de liberação de energia, de consumo. Vamos pegar aqui um exemplo, os nossos reagentes A e B, certo? São reagentes simples. E eu quero gerar, a partir desses reagentes, um produto AB complexo. Para isso, eu vou fazer uma reação anabólica, uma reação de anabolismo, que é uma reação que consome energia. As reações anabólicas, que são reações que consomem energia, a gente também chama de reações endergônicas, certo? Onde a energia é necessária para entrar na produção, para entrar na geração do produto. E essas reações são reações não espontâneas, justamente porque a quantidade de energia que o produto tem é muito maior do que a quantidade dos reagentes. Então eu preciso incorporar energia na reação para que eu consiga produzir a nossa macromolécula. Então a gente diz que a quantidade de energia necessária nessa reação é positiva. O nosso ΔG, que é a energia livre de Gibbs, que é a medida utilizada para calcular a energia, ela é positiva. Então, as reações anabólicas, as reações endergônicas, não espontâneas, sempre têm uma quantidade de energia maior do que zero, positivo. Ok? Gravem isso. Bom, então se agora eu quiser quebrar essa nossa macromolécula para gerar produtos menores, eu posso fazer um catabolismo, certo? Eu posso quebrar essa macromolécula
de maneira que eu vou liberar energia para o meio. Catabolismo, reações de quebra de macromoléculas, a gente diz que são reações exergônicas, reações que liberam energia para o meio. E essas reações são espontâneas. Por quê? Porque a quantidade de energia no produto é muito menor do que a quantidade de energia dos reagentes. Então, essa energia precisa ser liberada de alguma maneira, certo? E a gente diz também que a quantidade de energia liberada ela é menor do que zero. O nosso ΔG é sempre negativo, por isso que ela é espontânea, porque eu estou liberando energia para o meio. Aí vocês podem me perguntar, nossa, eu não posso usar a energia da reação catabólica para ser utilizada na reação anabólica? Não só pode, como é o que acontece nas células. Nas células, essas reações são acopladas, são integradas. Por quê? Porque, vejam, as reações anabólicas elas são extremamente importantes. Como são reações de construção, a gente precisa que essas reações aconteçam para o crescimento do organismo, para crescer nossas células, para executar nossas funções. Por exemplo, síntese de proteínas, síntese de DNA, fotossíntese, como eu falei para vocês. Então, essas reações, elas são muito importantes, mas elas não são espontâneas. Então, se eu acoplar, se eu unir anabolismo e catabolismo, de maneira que a energia do catabolismo é usada no anabolismo, a reação fica mais fácil de acontecer, ela torna-se espontânea. Então, existe uma transferência da energia do catabolismo, das reações catabólicas, para as reações anabólicas. Mas essa transferência de energia, ela não acontece de maneira direta, ela é indireta. Como que isso acontece? Então, a energia liberada das reações catabólicas, das reações exergônicas, ela é liberada e armazenada em uma molécula intermediária, que é o nosso ATP, a nossa moeda energética. E essa energia armazenada no ATP é então utilizada nas reações anabólicas. Então, a energia da quebra do ATP é utilizada nas reações anabólicas. E aí sim as reações anabólicas acontecem de maneira espontânea. Bom, eu disse para vocês então um exemplo de reações anabólicas e catabólicas, né? Anabolismo a gente tem a fotossíntese como exemplo, catabolismo a gente tem respiração e fermentação como exemplo. E agora a gente vai entender como que essa energia é armazenada na molécula de ATP. Bom, a molécula de ATP é uma molécula de adenosina, que é uma adenina ligada a um açúcar ribose com 3 fosfatos acoplados a ela, a essa adenosina. Então, quando a gente tem um fosfato ligado à adenosina, a gente chama de adenosina monofosfato, ou AMP. Quando a gente tem 2 fosfatos acoplados à adenosina, a gente tem adenosina difosfato. E quando a gente tem 3 fosfatos acoplados à adenosina, é a nossa adenosina trifosfato, nosso ATP. Percebam que o mais importante no ATP, o ATP é uma molécula, mas o mais importante do ATP não é em si a adenosina, mas a ligação dos fosfatos. A gente tem então o primeiro fosfato ligado à adenosina. Essa ligação é uma ligação simples, né? Sem nenhum problema. O problema está na ligação do segundo fosfato com o primeiro e do terceiro fosfato com o segundo. Eu coloquei aqui como se fosse uma mola, por quê? Quando o segundo fosfato se liga com o primeiro, essas moléculas, esses fosfatos, eles tendem à repulsão. Eles não querem ficar ligados um com o outro. De maneira que eu tenho que colocar um pouco de energia nessa ligação para que eles continuem ligados. Certo? Agora, quando eu coloco um terceiro fosfato ligado aos outros 2, eu tenho mais repulsão ainda. E aí a quantidade de energia que eu preciso colocar nessa ligação é maior. Então, a energia que o ATP, que a nossa moeda energética, carrega é justamente na ligação do terceiro com o segundo fosfato. Essa energia mantém esses fosfatos ligados,
certo? E é essa energia que vai ser liberada para que as reações anabólicas aconteçam. Como que essa energia é liberada? A energia liberada do ATP, ou seja, uma vez que eu tenho uma reação catabólica, a energia liberada da reação catabólica é transferida para o ATP e a energia que está no ATP nesta ligação, né, ela é liberada para a reação anabólica. Essa liberação de energia do ATP, ela acontece através da hidrólise. A água é que quebra a ligação, essa segunda ligação aqui, essa terceira ligação, na verdade, gerando ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. E essa quebra pela água libera a energia desta ligação. Então a gente diz que a hidrólise do ATP, ou seja, a quebra do ATP pela água, é uma reação exergônica, porque eu estou liberando energia, certo? E é essa reação exergônica que se une com a reação endergônica, com a reação anabólica, para que essa reação anabólica aconteça de maneira espontânea. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos pegar aqui a síntese da glutamina. A glutamina ela é uma molécula muito importante porque ela carrega amônia pela corrente sanguínea. Então ela detoxifica, né, ela limpa a nossa corrente sanguínea de moléculas nitrogenadas, né, que poderiam ser tóxicas. Mas vejam que a síntese da glutamina, a partir do ácido glutâmico e da amônia, é uma reação endergônica, ou seja, a gente tem um ΔG positivo, certo? Eu preciso de energia para que a reação aconteça, e é uma reação não espontânea. Ela não acontece de maneira espontânea. Agora, vejam, eu preciso de glutamina o tempo todo na corrente sanguínea. Ela não é uma reação espontânea. Como que a natureza, ou seja, como que o metabolismo consegue resolver esse problema? Acoplando ou juntando uma reação exergônica, uma reação espontânea, junto com essa reação não espontânea. E a reação espontânea que eu coloco para que ela fique mais fácil de acontecer é justamente a hidrólise do ATP. Então vejam, eu acoplo a hidrólise do ATP, ou seja, a quebra do ATP em ADP mais fosfato, para que essa reação aconteça de maneira mais fácil. Então vejam, quando eu tenho a reação da glutamina sozinha, eu tenho um ΔG de 3,4. A reação de hidrólise do ATP, que é uma reação exergônica, porque eu já falei para vocês no slide anterior, é uma reação de menos 7,3. O somatório da energia dessas duas reações dá um ΔG de menos 3,9. Ou seja, agora a minha reação de síntese de glutamina é uma reação espontânea, é uma reação exergônica, é uma reação que libera energia. E agora ela acontece mais facilmente. Então, nas células, na biologia, quase todas as reações, eu diria que praticamente todas as reações anabólicas acoplam a hidrólise de ATP, ou seja, a reação exergônica, a reação de liberação de energia nessas reações anabólicas para que elas aconteçam facilmente, para que elas aconteçam de maneira espontânea. Porque só a reação anabólica não aconteceria tão facilmente. Então vejam a importância de acoplar as duas reações, a reação catabólica, porque a hidrólise de ATP nada mais é do que uma reação catabólica, de liberação de energia. Acoplar essa reação de catabolismo junto com a reação de anabolismo para que ela aconteça de maneira mais fácil. Então na natureza, na biologia, na bioquímica, as reações anabólicas, as reações endergônicas acontecem acopladas ou unidas ou juntas com uma reação catabólica, uma reação exergônica, uma reação de liberação de energia. Essa é a importância de acoplar, certo? Então a gente já viu o conceito de metabolismo, né, que é o conjunto das reações químicas que acontecem dentro de um ser vivo. A gente sabe que essas reações são divididas em reações catabólicas e anabólicas,
que as reações catabólicas são reações de liberação de energia espontâneas, são reações exergônicas, e que as reações anabólicas são reações endergônicas, de consumo de energia, certo? Com ΔG negativo. E que essas reações são acopladas dentro da célula, ou seja, elas acontecem em conjunto para que facilite o processo do anabolismo, né, da construção de macromoléculas. E que a transferência da energia dessas reações catabólicas para as reações anabólicas é através da molécula de ATP. O ATP ele é a moeda energética, ele é o armazenador da energia liberada do catabolismo para o anabolismo, certo? Até aqui tudo bem? Então a gente vai ver 3 reações metabólicas, energéticas, muitíssimo importantes que acontecem na natureza. A primeira delas é a fotossíntese. Acho que eu desconheço reação mais importante do que a fotossíntese. É graças à fotossíntese que existe vida na Terra, que existe oxigênio na atmosfera, que a gente respira, né? Que existe energia passando pela pirâmide ecológica, né? Pelos consumidores. Então, a energia principal é obtida pelos mecanismos de fotossíntese. Bom, a fotossíntese é um processo anabólico, um processo de geração de macromolécula, que no nosso caso aqui é o açúcar, a partir de moléculas simples, que são o gás carbônico e a água. Bom, percebam que para que a fotossíntese ocorra, a gente precisa de energia da luz, energia solar, certo? Que é a energia primária da vida. E essa energia da luz é transferida, é armazenada na molécula de glicose, no nosso açúcar. Para isso, a gente faz a quebra da água em oxigênio molecular, em O2, que é o oxigênio que a gente respira, certo? E a redução do gás carbônico, né? A incorporação do gás carbônico para gerar o açúcar. Ok? As reações de fotossíntese, elas são divididas em 2 etapas. As reações de fase luminosa, que são as reações que utilizam os fótons da energia solar, né, os fótons da luz solar, e as reações do ciclo de Calvin, que são as reações que geram o açúcar, né, a glicose. Nas reações luminosas, na fase clara, que a gente tem geração de energia, que vai ser utilizada no ciclo de Calvin, nas reações de fase escura, né, como alguns chamam. Então vejam que a gente tem uma ciclagem de energia acontecendo. A energia produzida em uma fase é consumida em outra, os produtos mais simples voltam para a fase luminosa para gerar mais energia e assim por diante. Então a fotossíntese é um processo muitíssimo importante. A gente precisa entender muito bem. É um conteúdo que sempre cai nos vestibulares e no Enem. A gente precisa saber o processo de fotossíntese. Bom, a segunda reação energética que a gente precisa aprender é a respiração celular. A respiração celular é o mecanismo pelo qual as células geram energia, liberam energia para exercer suas funções vitais, né, para ser consumido. Então, a respiração celular é o mecanismo de quebra da glicose, certo? Com participação do oxigênio, do gás oxigênio, para liberar energia para as funções vitais. Então, vejam, eu tenho a quebra de uma macromolécula, de uma molécula complexa, em produtos simples, que é gás carbônico e água, e a energia, né, na forma de ATP, sempre na forma de ATP. Então, a gente diz que a respiração celular é um processo catabólico. Perfeito? E a respiração é dividida em 3 etapas. A glicólise, ou quebra da glicose, o ciclo de Krebs, que todo mundo ouve falar, né, mas ninguém sabe como é, e a fosforilação oxidativa. Percebam que nessas 3 fases, na glicólise, no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, a gente tem consumo de energia. A gente tem liberação de energia na forma de ATP, energia armazenada no ATP. No ciclo de Krebs, a gente tem liberação do CO2
que é o gás carbônico que a gente expira, e na fosforilação oxidativa a gente tem o consumo do oxigênio que a gente inspirou para a geração de água. Então a gente inspira oxigênio, certo? Que vai ser reduzido em água, e expira gás carbônico, que é resultado do ciclo de Krebs, que é um dos coprodutos do ciclo de Krebs. E nesse final, a gente tem geração de energia, liberação da energia armazenada nas moléculas de glicose. Então, é um processo muitíssimo importante. A gente também vai ter uma aula só para ela, só para a respiração, porque também é muito, muito importante a gente saber, sempre cai alguma questão sobre isso, todo ano. Então, a gente vê separado por fases. E por fim, a terceira reação energética que a gente precisa saber são as reações de fermentação. A fermentação é um processo simples, envolve a quebra da glicose em um ácido pirúvico, vejam, com pouca produção de energia, 2 NADs e 2 ATPs. Mas o mais importante da fermentação são os coprodutos gerados, porque os produtos da fermentação são utilizados pela nossa sociedade. Então, a gente tem a fermentação alcoólica, que gera etanol. Então, o etanol que a gente coloca no nosso carro, o etanol da bebida alcoólica, são produtos da fermentação. A gente tem a fermentação lática, que gera ácido lático, que é usado muito na indústria de laticínios, de queijo, né? E a gente tem a fermentação acética, que gera o ácido acético, que é utilizado na produção de vinagre. Panificação, que também é utiliza um processo de fermentação. Então, todas essas indústrias, todos esses produtos gerados por essas indústrias são obtidos a partir desse processo de fermentação. Muito importante. É um processo simples, envolve pouca produção de ATP, pouca liberação de energia, mas os coprodutos gerados é que são importantes, porque são eles que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Ele é muito simples, né? É uma aula bem resumida, mas é o necessário para vocês entenderem a próxima aula, que vai ser de fotossíntese. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário que eu respondo. E até a próxima!